eles passam a querer também ter igualdade econômica. E naquele momento, igualdade econômica significava, naquele momento histórico, né? Igualdade econômica significava ter acesso à terra. Para ter acesso à terra, os plebeus decidiram apoiar as ideias de dois irmãos, primeiro um, depois o outro, que desejavam fazer reforma agrária, os irmãos Tibério e Caio Graco, né? Aqui. Isso. Então, os irmãos Graco queriam fazer uma reforma agrária, tá? Queriam dividir a terra, queriam limitar o tamanho dos latifúndios, dos patrícios, queria que os plebeus tivessem direito a um pedaço de terra para poder sobreviver, né? Mas, primeiro, o Tibério fracassou na sua ideia de tentar limitar o tamanho dos latifúndios, né? Por quê? Porque os senadores, os patrícios, eram contra isso. E o irmão dele, o Caio, o irmão mais novo, decidiu radicalizar e começou uma guerra social em que os plebeus se juntaram para lutar contra os patrícios. O que os patrícios fizeram? Apelaram para chefes militares, com soldados profissionais, os ditadores. Então, quando o Senado, quando os patrícios se recusam a fazer a reforma agrária, quando os patrícios se recusam a dividir um pouco do poder, eles preferem abrir mão do poder em favor dos ditadores. Quer dizer, começa o Senado, começa a República a dar os primeiros passos na direção do seu desaparecimento. Tá? Se agora é uma especulação, né? Se os patrícios tivessem feito a reforma agrária, provavelmente eles iriam ter uma grande classe de médios agricultores que iriam ajudar a defender as fronteiras do Império Romano no futuro. Mas eles preferiram não fazer isso. Eles preferiram marginalizar a plebe, alienar a plebe com os espetáculos sangrentos na arena, né? Os gladiadores e tal, tá? Dando a eles pão e circo, então distribuíam vinho, distribuíam pão e ficavam lá com os espetáculos sangrentos na arena, tá? Muito bem. Então, nós vamos ter aí uma gradual perda de poder do Senado e a superação da República, que ao longo do tempo, como nós vamos ver agora, que é a nossa aula de hoje, vai dar origem ao Império. Então, os ditadores foram dois. O Mário, conhece o Mário? Olha lá. O Mário, né? E o Sila, que em algum lugar vocês vão encontrar como Silas, em outros lugares vocês vão encontrar como Sula, é o mesmo cara. Tá? Então, o Mário e o Sila tinham o apoio dos soldados. E esse apoio era obtido, é claro, né, através da lealdade e tal, mas principalmente com o pagamento de salário aos soldados. É a profissionalização do exército. É a profissionalização do exército, porque antes o exército era de cidadãos, lembra? Né? Se você pudesse se armar e tal, você comparecia à Assembleia. Agora não mais. Agora a ideia de um exército feito pelo povo de Roma desapareceu. Agora o exército se torna profissional. Os soldados, né, os legionários romanos, recebiam uma porção de sal como salário. E aí eles trocavam esse sal por outras mercadorias, né,
Por isso a palavra salário, né? Salário, né? E eles se organizavam em grupos, era um exército muito organizado, né? Cada 10 soldados formavam um manípulo, 10 manípulos formavam uma centúria, né? 10 centúrias formavam um batalhão, 10 batalhões formavam uma legião, enfim, tá? O número 10 era muito importante para eles, né? Inclusive quando tinha de algum problema disciplinar, os generais romanos faziam o dízimo. O que é dízimo? Dízimo, ó. Pensa nessa palavra, dízimo. Eles pegavam, punham os soldados em fila, em qualquer ordem, e contavam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10º da fila, eles matavam. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Matavam. Né? Eles dizimavam os soldados traidores, né? 1 em cada 10 eles iam matando. Bem, então, os aristocratas perdem um pouco de poder, né? Os patrícios têm que entregar um pouco do seu poder, principalmente político. Então, nós temos uma concentração de poder político nas mãos dos ditadores. O Mário acaba sendo assassinado a mando do Sila, né? do general, e o Sila vai governar até morrer. Muito bem. Aqui tem um problema. Acabam as revoltas da plebe, né? Os plebeus ficam lá marginalizados, alienados na política de pão e circo. E agora, presta atenção, é um momento de instabilidade. Para acabar com essas guerras, 3 caras muito poderosos se juntam e formam o primeiro triunvirato. Ó, o primeiro triunvirato. Pompeu, que era o queridinho do Senado, de uma família aristocrática, todo mundo achava ele muito legal, Pompeu. Crasso, que era o cara que tinha derrotado uma revolta de escravos, né, o Espartacus, ele tinha derrotado, de gladiadores. Os gladiadores fizeram lá uma revolta e o Crasso foi resolver isso. Ele era muito rico, né, mas muito burro. E, parece estranho falar isso, e Júlio César, né? Júlio César, que é o cara que vai se destacar realmente. Esse cara aqui, se vocês acreditam em predestinação, Júlio César pode ser considerado um predestinado, né? Você sabe que quando ele morreu, quando ele nasceu, estava difícil para o César nascer, né? O parto de César, para César nascer, estava super complicado e tal. Aí a parteira falou para a mãe dele, olha, infelizmente o bebê vai morrer, não tem como ele nascer não, ele vai morrer aí, nós vamos ter que arrancar ele depois de morto. A mãe falou, não, prefiro eu morrer do que deixar meu filho que ela já sabia, né, ela tinha sonhado, meu filho César morrer, não tinha ultrassom naquela época. Aí foi feita a primeira cesariana, né, abriram lá a barriga da mulher, ela morreu, claro, né, na época não tinha nada, né, de avanço aí em termos da medicina, ela morreu e César nasceu. Muito bem. E aí César foi crescendo, né, numa família rica, mas num período de grande instabilidade. Aí uma vez mandaram ele viajar, o pai dele viu que ele estava meio ameaçado lá e tal, falou, não, vou mandar o Cezinha viajar, porque se eu morrer, fica o César. Aí no meio do caminho teve uma tempestade, né, navio, né, ele foi para longe. E no meio daquela tempestade, o navio balançando, o navio ia afundar, tal, os marinheiros iam se jogar na água. O César falou, não, acalmem-se, César vai a bordo. E a tempestade então parou. Mentira, né? Olha o mito. A tempestade parou e o navio chegou em segurança ao porto. E aí César foi crescendo, começou a participar da vida política e conquistou a Gália, onde hoje em dia, né? Imagina só, lembra que os gauleses invadiram Roma? Pois é, o César foi lá e invadiu a terra dos gauleses e derrotou o principal líder deles, o Vercingetorix. Conseguiu derrotar o cara, levou ele para Roma, exibiu ele, matou ele lá na frente dos romanos. Ele estava matando o bicho-papão, virou o herói da turma.
vingou Roma, enfim. E aí, quando o Sila morreu, o César fez parte desse primeiro triunvirato, né? Olha aí. Aí, nesse primeiro triunvirato, Pompeu, Crasso e César dividiram o Império Romano. E o Júlio César ficou lá com a parte do Egito. E aí ele foi lá para o Egito e conheceu Cleópatra, né? Se apaixonaram e, inclusive, tiveram um filho, Cesarion, né? O filho de César. Mesmo César sendo casado em Roma, mas ele se separou da esposa dele em Roma. A esposa dele, ela não era... Não sei se vocês conhecem gente assim. Ela não fez nada de errado, mas ela era muito alegre, muito... A esposa de César, Calpurnia, antes de Cleópatra, ela era muito alegre, muito dada, sabe? Vocês conhecem pessoas dadas? Então ela era uma pessoa muito dada. E, e aí um dia ele falou para ela, olha, Calpurnia, vai me desculpar, mas a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. Né? Ele se separa dela, se casa com Cleópatra. Cleópatra, então, eles têm um filho. César vai lá, enfrenta, e aí Cleópatra já começa com aquelas ideias. César, meu, você vê, quem sabe aqui o Egito, ó, já pensou o Egito ficar independente, que legal. Né? Você pode ser faraó aqui no Egito, e eu vou ser faraoa. Né? Que tal? Bem, o que vai acontecer? Pompeu matou Crasso, que cometeu o grande erro de comparecer a um jantar com Pompeu e foi envenenado. Então, até hoje, quando você comete um grande erro, é um erro crasso. Pompeu, representando o Senado, foi enfrentar Júlio César na Batalha de Farsália. E Pompeu foi derrotado por César. Né? Júlio César venceu a Batalha de Farsália, deixou a Cleópatra lá no Egito, nunca mais eles se viram e voltou para Roma. Lá em Roma, César, que era gago, era epilético, mas que era um gênio, se fez ditador de Roma. Tá? E fez uma série de mudanças. Ó. Foi concentrando poder nas mãos dele. Primeiro ele falou, olha, eu vou ficar um ano só. Aí reformou o calendário, desafiou o Senado, né? Desafiou o Senado. Por exemplo, tinha um rio lá em Roma, tem, né? É um rio chamado Rubicão. Daquele rio para frente, nenhum soldado podia entrar em Roma sem autorização do Senado. E o César ultrapassou o Rubicão, né? E entrou em Roma. Inclusive dizem que na época ele falou Alea jacta est, a sorte está lançada. Alea jacta est. E se tornou ditador em Roma, porque o povo adorava César, né? Aí ditador por um ano, pô, o César já vai sair, não, 10 anos, e ditador vitalício. Quando ele se tornou ditador vitalício, estava na cara que ele queria virar imperador. E aí, no mês de março, né? No mês de março, sempre aí, o mês de março, né? No ano de 44 a.C., César foi fazer uma visita ao Senado. Foi lá visitar os senadores, e ele percebeu que os senadores estavam esquisitos, né? Ele falou, pô, o que será que está acontecendo? Inclusive, César se casou de novo lá em Roma, né? Quando ele voltou do Egito, né? E a mulher dele, a nova mulher dele, falava assim, César, não vai lá no Senado, esses caras estão com treta pro seu lado, mano. Não vai. Ele foi. Falou, o que tiver que acontecer, vai acontecer. E foi. E lá chegando, os senadores mataram Júlio César. Dizem que, inclusive, ele foi morto embaixo de uma estátua de Pompeu, que os senadores tinham mandado erguer lá. Né? E aí ele foi assassinado. Inclusive, um dos filhos adotivos dele, Júnior Brutus, a quem ele deu o nome, né, de Junho, ao mês de junho, né? E da deusa Juno também, foi um dos últimos a esfaqueá-lo, né? E ele falou, Tucuoque, filho, até você, filho. Né? Ele reformou o calendário. Você pega o mês de julho, em homenagem a ele, do lado de cá tem o mês de agosto,
que era um dos filhos dele, de Augusto, né, que vai ser o próximo, e antes tem Júnior, que era o outro filho adotivo dele, Júnior Brutus, né? Pois bem, então nós temos aí o assassinato de Júlio César. E agora, quem vai ficar no lugar de Júlio César? Os senadores queriam que o Senado assumisse o poder de novo. Mas César, que não era bobo nem nada, tinha deixado uma carta escrita. Depois, aqui na história do Brasil, Getúlio Vargas ia fazer a mesma coisa. E nessa carta, o César dizia assim: deixo toda a minha fortuna se o meu sobrinho Augusto, deixo toda a minha fortuna para o povo, se o meu sobrinho Augusto assumir o poder. Quem leu essa carta para o povo foi Marco Antônio, que era general de César. Então ele vai ao Senado, Marco Antônio vai ao Senado, pega o cadáver de César, pega a carta de César, leva até um fogo sagrado que tinha lá, e diz assim, mostrando o cadáver de César para o povo, assim, não estou aqui para falar de César, mas para falar sobre César. Ele estava em cima, né, de César, sobre César. E aí ele lê essa carta, e o povo, na hora, Augusto, mas o Augusto precisava do Marco Antônio e precisava de grana. Otávio, né, na verdade, tá? Que depois vai chamar Augusto. Forma-se então o segundo triunvirato. Marco Antônio, chefe da cavalaria de César, um grande general. Lépido, um banqueiro que tinha dinheiro para apoiar esses caras a perseguir os assassinos de César. E Otávio, sobrinha de César. O que acontece? O Otávio fica em Roma, né, e ganha lá mais uns territórios e tal. O Marco Antônio vai para o Egito. Adivinha quem que ele conhece no Egito? Cleópatra. E se apaixona por ela também, né? E o Lépido é retirado da conversa, porque aí era briga de cachorro grande, só ter dinheiro não adiantava. Lépido é destituído. Marco Antônio se apaixona por Cleópatra, começam a viver juntos lá no Egito, e essa Cleópatra devia ser charmosa, né, meu? Bem, e aí a Cleópatra começa a falar, ó, Marco Antônio, já pensou? O Egito se separa de Roma? Você pode ser faraó, eu vou ser a faraoa, né? E quando essas ideias chegam lá em Roma, ó, o Marco Antônio está querendo se separar do Império Romano, hein, meu? Fique esperto. O Otávio vai até o Egito e derrota Marco Antônio na Batalha de Actium. Marco Antônio se mata, né? Marco Antônio comete suicídio na batalha e Cleópatra também se mata, né? Cleópatra deixa uma cobra, uma áspide, morder o seio dela e ela morre também. Otávio saqueia o Egito. O que ele pega? Ele pega os tesouros dos faraós, um monte de ouro, um monte de prata, um monte de coisa que tinha lá, nas tumbas lá dos faraós, e pega todos os cereais que tinha no Egito. Já pensou? Trigo, tudo que tinha lá. Aí ele volta para Roma. O Senado ele compra com o ouro do Egito, suborna os senadores para o apoiarem com o ouro, e os pobres, a plebe, ele suborna com o trigo do Egito e se transforma em imperador e adota o nome de Augusto. Assim vai começar o Império Romano, né? Que já será então assunto do nosso próximo encontro. Acaba dessa forma a transição da República para o Império, que aparece aí na aula número 11. Tá bom? Olha aí. Então, não, na aula 10, né? É, aula 10, desculpa. Na aula número 10. Tá? E depois nós já vamos começar o Império, mas não vai ser hoje. Não vai ser hoje. Hoje eu quero deixar para vocês agora, são 8h20, eu gostaria de deixar para vocês uma tarefa, que nós ainda temos mais um encontro hoje. Qual é, ou qual será a tarefa que eu gostaria de deixar?
gostaria que vocês fizessem os exercícios das aulas 9 e 10, para que no nosso próximo encontro, ainda hoje, a gente faça a correção desses exercícios da aula 9 e 10 de História, comentando, né, as questões ligadas lá ao Império, à República Romana. Tá bom? É isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida na realização dos exercícios, estou à disposição pelo WhatsApp, né? Podem mandar áudio, podem mandar por escrito, que eu respondo imediatamente. Tchauzinho, até daqui a pouco. Tchau, professor. Tchau, muito obrigado por tudo.